Olha aí, pessoal, estamos numa semana muito importante para a economia brasileira, porque teremos agora, no dia 11 de dezembro, eu estou gravando esse vídeo aqui na noite do sábado, teoricamente não é a semana ainda, mas o vídeo vai ao ar no domingo, então sim, já é a semana da reunião do Copom, a última reunião deste ano, em que o Comitê de Política Monetária vai decidir qual será a taxa Selic para o Brasil começar 2025. Ano novo, controle ali, comando do Banco Central novo, o Gabriel Galípolo, meu xará, vai assumir o mandato a partir de 1º de janeiro. E aí, qual que é a expectativa do mercado para essa reunião? Que vai ter aumento da taxa de juros? É inevitável, todo mundo já sentenciou, isso aí é um caminho sem volta. Agora, o quanto que isso vai aumentar é a grande questão. Alguns agentes estão apostando numa alta de 0,5 ponto percentual, alguns mais pessimistas, eu diria, mais realistas talvez, acreditam que o aumento vai ser de 1 ponto percentual, mas a mediana do mercado, realmente a média das opiniões é 0,75%, que ainda assim é um patamar muito alto e caso seja realmente esse nível de aumento, nós terminaremos o ano com uma taxa Selic de 12%. 12%, meu amigo. Então a gente vai conversar sobre isso, sobre o que o mercado está precificando a esse respeito, e eu vou falar também aqui, a título de curiosidade, para a gente rir um pouco aqui, o quanto que o mercado estava projetando a Selic no começo desse ano. Peguei um boletim Focus do mês de fevereiro para a gente considerar, né? Então, vamos conversar sobre isso, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. Se você quiser colaborar ainda mais com este meu trabalho, colaborar financeiramente com este meu projeto, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Não te custa tanto assim, mas isso me ajuda muito, você pode ter certeza. Então, começando aqui pelo Boletim Focus lá de fevereiro, né? Isso aqui é no final de fevereiro deste ano, dia 22. Então, esse ano foi bissexto, né? Então teve mais um Boletim Focus depois desse aqui ainda, né? Os dados foram divulgados na quinta, será que mudaram a data? Enfim, né? Que seja. O fato é o seguinte, Selic é o que importa para a gente aqui, né? Tem outras coisas que eu vou olhar aqui com vocês também, mas a projeção deles aqui se manteve estável em relação ao Boletim Focus anterior, e era o que? A mediana das expectativas apuradas pelo Banco Central, 9% de taxa Selic para 2024, que já era 8 semanas de estabilidade. 9%, meu amigo, 9% de taxa Selic no final desse ano. Olha só, o pessoal já está cravando 12%. Olha o tanto que isso aqui é pior, né? Então, estamos falando de 33% de pior em relação às expectativas lá do começo desse ano. Que coisa abominável. Olha o quanto esse desgoverno Lula destruiu as expectativas do mercado e a realidade de maneira geral, porque é o que nós estamos vendo aqui. Tudo bem que o PIB que eles projetaram aumentou bastante, né? Tá quase dobrando, na verdade, em relação à projeção deles, mas olha só, a estimativa aqui da inflação para 2024 estava em 3,81%, agora deve ficar, se bobear, 1 ponto percentual acima disso aqui. A taxa Selic que eu falei, e o câmbio, né? E o câmbio, meu amigo. O pessoal estava projetando aqui 4,93, e sim, o dólar estava abaixo de R$ 5 nessa época, ele ultrapassou os R$ 5 depois de março e nunca mais caiu. Agora estamos com um dólar acima dos R$ 6 de forma consistente há vários dias. Olha o que o governo Lula fez com a economia brasileira em 2024. Olha como estava a expectativa no começo do ano e como nós estamos terminando 2024. Tem que ter muito talento econômico para conseguir fazer isso, né? Parabéns a todos os envolvidos, Lula, Haddad, Simone Tebet e essa turma toda aí, né? Mas vamos dar nomes aos bois. Aqui é uma análise do site Poder 360 e eles consultaram 12 agentes. O pessoal de outras análises consulta mais pessoas, às vezes uns 60, enfim, é o mercado financeiro.
não tem milhares de agentes a serem consultados mesmo. É uma pesquisa menor, tipicamente. Essa aqui é bem pequena, mas é o que eu já repercuti em outras análises também. O mercado está precificando algo na faixa de 0,75 pontos percentuais na próxima reunião do Copom. Então, 8 desses agentes, desses 12 agentes, acreditam que a Selic vai ficar no patamar de 0,75, né? E alguns acreditam que vai ficar um pouco menor, e apenas um, que no caso é a XP, calcula 1 ponto percentual de aumento de juros aí na próxima reunião do Copom. Nessa reunião começa no dia 10, mas realmente o dia 11, quarta-feira, é quando nós teremos o resultado e a definição de qual será a última alteração na taxa Selic para o mês de dezembro. Então, olha só, LCA Consultores e Bradesco, o Bradesco, né, tá forçando a barra, hein, Bradesco? Brincadeira. Pessoal para ser gamado no governo Lula. Impressionante, mas eles estão precificando ou projetando uma alta de 0,5 ponto percentual na taxa Selic na próxima reunião, saltando para 11,75. Então são aqui os mais favoráveis. O pessoal que está mais calmo, mais tranquilo com essa reunião. E convenhamos, é um baita de um aumento isso aqui. Teve aumentos este ano, mas a maior parte foi 0,25. Acho que começou em maio essa tendência de alta, não foi? Mas é muita coisa ainda, né? 0,5 ponto percentual é muita coisa. Só que a maior parte dos agentes aqui, Banco Inter, Austin Rating, C6 Bank, Pesco, Petros, BTG, ABC Brasil, G5 Partners, esse pessoal está colocando uma alta de 0,75%, que para mim é a alta que vai acontecer. Na verdade, só tem um único fator que pode pesar em favor de uma alta de 1%, conforme previsto aqui pela XP Investimentos, que foi a única que colocou esse patamar piorado aqui, levando a taxa Selic para 12,25%. Mas eu acredito que vai ser 12%. Por quê? Alguns analistas falaram isso aqui também, pontuaram esse fator, né, que é o seguinte. Aqui no caso, o Luiz Otávio Leal, que é de onde? Né, da G5 Partners. O que ele falou de forma geral? Pode ir para 1 ponto percentual? Pode, né? Mas aí depende da estratégia do Banco Central. Se a estratégia for dar um choque muito grande, então 1 ponto é realmente o que vai ser feito. Vai ser a escolha do Banco Central para dar uma chacoalhada no mercado e tentar segurar o aumento do dólar, segurar um pouco a inflação também. Ou então, a estratégia pode ser manter uma alta de taxas de juros, várias reuniões seguidas aumentando a taxa de juros, um ciclo mais alongado, manter isso por mais tempo. Portanto, e ele coloca aqui que prefere essa segunda opção, e falas recentes do Gabriel Galípolo dão a entender que o Banco Central também prefere essa opção. Porque qual que é o problema de uma taxa muito alta? E 0,75 é alta de qualquer forma, mas uma taxa de 1%, por exemplo, 1 ponto percentual, né? Qual que é o problema? É que se ela for insuficiente na janela de tempo entre esta reunião e a próxima, a coisa vai ficar feia. Se o Banco Central subir a taxa nesse nível agora, eu tenho para mim que é inevitável que o dólar vai cair. O real vai ficar mais atrativo, né? E aí você vai ter, é claro, uma expansão de demanda pelo real, fazendo com que o câmbio fique mais favorável para nós. Só que isso num primeiro momento. A taxa Selic muito elevada pressiona a dívida pública, faz com que a relação PIB, relação dívida-PIB, perdão, fique mais desfavorável, o percentual cresça muito, e aí você acabe tendo uma pressão fiscal ainda maior que nas semanas subsequentes, a depender de coisas como orçamento, como votação do pacote fiscal, tudo isso vai acontecer depois da reunião do Copom, pode ser que isso tudo reverta qualquer melhora que uma alta taxa de juros, né, um aumento de 1 ponto percentual, por exemplo, consiga obter. E aí, o que fazer na reunião seguinte? Aumentar mais 1 ponto percentual? Não tem como fazer isso. Se você compara 2 aumentos de 0,75 com 2 aumentos de 1 ponto, estamos falando de 0,5 ponto percentual de diferença ao longo de 2 reuniões. É algo muito relevante, algo substancial. Então, talvez a ideia seja manter uma taxa
relevante, um aumento relevante com certeza, mas por mais tempo. Talvez 2 aumentos de 0,75, um aumento de 0,5 aí. O pessoal está precificando já a Selic a 14, 15%. Essa é a verdade. Essa turma aqui está muito ligada nesses assuntos, nesses temas econômicos, junto com o Banco Central. O Banco Central ouve muito o mercado, diga-se de passagem, né? Já o pessoal da XP Investimento acredita que o negócio vai ser mais relevante, vai ter um aperto maior de qualquer forma, né? Quais são os grandes problemas hoje? Quais são os grandes fatores, né? Primeiro, a economia está aquecida, é claro, por uma expansão fiscal, o governo despejando dinheiro na economia. Isso aquece a economia num primeiro momento, mas a reversão desse cenário, a correção econômica disso depois é um desastre. O câmbio talvez seja o grande vilão nas últimas 6 semanas, vamos colocar aí, e realmente a taxa de juros precisa ser aumentada para evitar a depreciação mais acelerada do real, que vai pressionar ainda mais a inflação, né? E é claro, a questão fiscal, que é a raiz de todos os problemas do Brasil. O pacote fiscal apresentado foi insuficiente e o mercado já espera por mais. Só que o governo não vai entregar isso, as perspectivas tornam-se muito ruins a partir daí. Mas me diga você, qual que é a sua expectativa, qual é o seu palpite para o aumento da taxa Selic já agora na próxima reunião? Deixe aí o seu comentário, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.